E com muita alegria quero receber aqui o pastor Ivan, com um forte aplauso a Jesus, vai estar trazendo a palavra hoje. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer glória a Jesus? Você já deu uma boa noite aí para Jesus? Boa noite, Jesus. Fala aí para Ele, o Senhor está tão lindo hoje. Fecha os seus olhos assim, ó. Respira fundo. E diz, o Senhor está tão cheiroso, Jesus. Amém? Amém? Quantos amam a Jesus nesse lugar? Esses dias eu tenho dito lá na igreja que eu estou enjesuizado. Então fale para alguém perto de você assim, ó, hoje você vai sair daqui enjesuizado. Mais de Jesus na sua vida, amém? Glória a Deus, é sempre uma alegria, uma honra muito grande estar aqui. Nós amamos essa igreja, somos apaixonados pelos pastores de vocês, por essa casa. É muito bom estar aqui, nos sentimos em casa de verdade quando nós estamos aqui. Meu amor já tinha vindo aqui alguns meses atrás, né? Teve aqui com vocês e eu tinha já, acho que 1 ano mais ou menos, desde a última vez que eu vim aqui. Então, para os que não me conhecem ainda, eu sou o Ivan Júnior, conhecido como Pastor Insano. Você pode me seguir lá no Instagram, @PastorInsano, e lá no YouTube também, Pastor Insano. Então nós temos compartilhado da palavra do Senhor de uma forma criativa, sempre procurando ser atual, sem perder a essência, porque nós nunca mudamos a mensagem, mas sempre mudamos a forma de passar a mensagem, amém? E também temos feito ao longo dos anos vários desafios que têm desafiado a nossa geração a amar mais ao Senhor e a sua palavra. Aqui tem várias pessoas que participam dos nossos desafios, né? Não sei se estão aí presentes no culto dessa noite aí, mas tem algum pessoal, quem aí já participou, participa dos nossos, ó, tem uma galera aí que participa, tá aqui os pastores também sempre presentes nos nossos desafios. Então, a gente tem feito vários desafios para levar a nossa geração a amar mais ao Senhor e a sua palavra. Tivemos o desafio das 42 dias que a gente faz todos os anos. Começamos o ano lendo a Bíblia inteira nos primeiros 42 dias do ano, desde 2010. Aí depois nós começamos um desafio de 42 semanas, né? Aqui estão no desafio, tem algumas pessoas que estão nesse desafio conosco. E em julho nós temos um outro desafio para ler a Bíblia toda também, em 142 dias, né? Então, de julho até dezembro. E temos outros diversos desafios que acontecem ao longo do ano. Agora em maio tem o banner ali do desafio Oração 7D. Nós vamos ter um desafio de 21 dias de oração. Esse aí, ó, Oração 7D, nós vamos trabalhar 7 dimensões da oração durante 21 dias, de forma mais intencional. Então, orando de madrugada, orando a palavra, orando em línguas, orando com cânticos, orando de joelhos, orando em concordância e escrevendo orações. 7 dimensões da oração que são poderosas. Nós vamos aprender sobre essas 7 dimensões e vamos também praticar, porque o nosso desafio não é somente sobre conhecer, mas também sobre praticar. Então você pode se inscrever no nosso site www.redeinsana.com.br. Serão 21 dias agora em maio e com uma meta de 2 horas por dia praticando dessas orações. É algo que traz muito crescimento espiritual para as nossas vidas, porque, como eu costumo dizer, desafios nos fazem crescer. Você pode repetir isso comigo? Diga, desafios nos fazem crescer. Então, nós estamos aqui para desafiar você. Ainda rimou, né? Nos faz crescer, desafiar você. Você pode conhecer mais lá. Você se inscreve, vai ser inserido num grupo de WhatsApp, vai receber o cronograma. Nós vamos ter encontro todas as madrugadas
para orarmos pela madrugada, para orarmos em concordância, e vamos ter aí, ao longo dos 21 dias, vamos estar juntos nesse propósito. E todos os outros desafios, depois desse, logo vem o Diligência, que é um desafio para te ajudar a vencer a procrastinação, a preguiça, a apatia, o desânimo, e se tornar alguém mais disciplinado, mais diligente. Fazemos todos os anos também 42 dias do desafio Diligência, que vai acontecer logo após esse de oração, no final de maio. Nós começamos o desafio também Diligência. Todas essas informações você tem no nosso site www.redeinsana.com.br e nas nossas redes sociais, Pastor Insano, Pastora Insana, Rede Insana Oficial. Lá você conhece mais a respeito dos nossos desafios. Eu realmente acredito que os desafios nos fazem crescer e tem sido assim na minha vida, nas nossas vidas. No ano passado, nós tivemos um desafio e recebemos o troféu, coloca a foto para mim aí do troféu, do Ranking Brasil, né? Entramos para o livro dos recordes brasileiro, olha lá. Recebemos esse troféu aí como recordistas brasileiros da cópia da Bíblia manuscrita feita em menor tempo. Nós copiamos a Bíblia inteira em 14 horas. 239 pessoas de todos os estados brasileiros representados de forma online, todos conectados. Cada um recebeu uma porção para copiar e nós copiamos juntos em 14 horas a Bíblia inteira. Todos os 31.102 versículos, todos os 1.189 capítulos, em uma experiência incrível e um grande ato profético, porque nós tivemos as páginas da Bíblia indo de todos os estados brasileiros para Brasília, nossa cidade, onde nós juntamos para ter essa Bíblia de mais de 4.000 páginas escritas à mão por pessoas de todos os estados. Isso foi tudo registrado e homologado pelo Ranking Brasil e estamos lá como recordistas. Temos também alguns recordistas aqui da igreja que participaram também desse nosso desafio. Então estamos sempre nos desafiando aí além dos nossos próprios limites, e eu também estou fazendo a minha própria cópia da Bíblia toda à mão. Tem ali uma outra foto que tem, esse é um desafio pessoal meu, então está ali, já foram mais de 3.600 páginas escritas à mão, essa é a minha cópia pessoal, desde o dia 21 de dezembro do ano retrasado. Ano passado, quando eu vim aqui, eu estava aí do começo, né? Estava no Pentateuco ainda, nas primeiras semanas do desafio, primeiros meses do desafio, e de lá para cá eu tenho todos os dias dedicado de 1h30, no mínimo, para copiar a porção da Bíblia, e tem sido uma experiência incrível. Como eu disse, os desafios nos fazem crescer, né? E aí está um pouco disso que a gente tem procurado fazer. O Senhor, depois de muitas leituras da Bíblia, me desafiou a copiar a Bíblia toda à mão. Num tempo onde as pessoas mal escrevem mais à mão, né? Você parar para escrever à mão é uma experiência de devoção, é uma experiência de disciplina, é neurocientificamente comprovado, traz muitos benefícios para a sua mente, para a sua coordenação motora, né? Envolve toda a sua estrutura mental e motora, então é algo muito especial copiar à mão. Eu recomendo para você fazer isso, né? Temos várias pessoas que estão conosco, começaram comigo, outros que começaram depois, temos sempre pessoas começando. Se você quiser cronograma, manda mensagem para mim lá no direct do Instagram: pastor, quero copiar a Bíblia, me manda o cronograma aí, as páginas pautadas para você imprimir e copiar a Bíblia, porque você vai ver como essa experiência é incrível. Temos muitas cópias da Bíblia sendo feitas à mão. O pessoal fala, mas não já tem a Bíblia impressa, para que você vai copiar à mão, né? Mas esse é realmente um exercício de diligência, de disciplina, de autossuperação. Todos os dias, desde que eu comecei, absolutamente todos, não falhei nenhum dia, né? Então tem sido algo incrível. Estou 20 dias adiantado no cronograma. A meta é terminar até 31 de dezembro. Já estou em Ezequiel, né? Olha aí, glória a Deus. Outro dia eu estava pregando, falei, estou em Samuel, e alguém gritou, ainda? Falei, meu Deus do céu, não me desanima não. Mas agora eu posso dizer que eu já estou em Ezequiel, venci Jeremias, irmão. Parecia que Jeremias nunca ia terminar. Meu Deus, é muita lamentação. Mas, graças a Deus, eu cheguei já em Ezequiel, e mais um pouquinho eu termino o Antigo Testamento.
A próxima vez que eu voltar aqui, estamos marcados aqui para julho, né, na conferência de jovens, e eu vou já estar em nome de Jesus no Novo Testamento. Olha que coisa linda, né? Então é isso. E eu quero então com vocês nessa noite abrir as nossas Bíblias, né? Normalmente eu mostro a foto no telão da minha família maravilhosa que Jesus me deu, mas eu tenho o privilégio de estar com eles aqui, né? Vocês conhecem a minha gata, pastora Insana, topíssima, minha filha maravilhosa Radassa e meu filho que está por aí, né? Brincando não, está lá no Kids, né? O João Antônio. Graças a Deus, o Senhor é bom, amém? E tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Isaías, capítulo 42. Eu amo esse texto e eu quero com você nessa noite ler um pouquinho desse texto para que a gente possa falar o tema da minha palavra aqui hoje, como sempre, não podia ser normal, né? O tema da minha palavra é Coldplay. É uma pergunta, tá? Calma, não vai embora ainda, você que gosta do... Bota para mim lá, tem lá um slide lá, né? Eu gosto dos temas, né, diferentes, já preguei aqui mutilado, já quebrei televisão, já fizemos cadeira elétrica aqui num culto de domingo, né, Samuel? Já tivemos maldito cupido, já fizemos aqui um monte de temas desses. E hoje Deus tem falado algumas coisas no meu coração sobre isso, e eu quero ministrar para você esse tema que é uma pergunta. Fala comigo assim em tom de pergunta, fala Coldplay. Fale para alguém perto de você assim, Coldplay, não, com cara de interrogação, fala assim, Coldplay, né? É uma pergunta, eu deixei ali a interrogação bem destacada. Isaías 42 é um texto sobre Jesus. Fala comigo, Jesus. Isaías é um dos profetas que mais falaram a respeito da vinda do Messias, a respeito do Cristo ungido, enviado por Deus para mudar completamente a história da humanidade, salvar-nos. E o texto de Isaías 42 é um desses textos proféticos falando a respeito do reino vindouro do Messias, a respeito de Jesus. Aqui na minha Bíblia eu escrevi do lado de caneta bem grande, Jesus, porque aqui é um texto que fala sobre Jesus. O título normalmente é algo relacionado, como está aqui na NVT, na versão que eu estou usando, o servo escolhido do Senhor, que é o Cristo ungido, o Messias, Jesus, o nome que está sobre todo o nome. Amém? Isaías 42 então diz a partir do verso 1, vejam, meu servo que eu fortaleço, ele é meu escolhido que me dá alegria, pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Fala comigo, Jesus. Ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Vamos repetir junto esse texto tão poderoso, dizendo, Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados, não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terra distantes, do outro lado do mar, aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz, eu, o Senhor, chamei para mostrar minha justiça, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei, eu o darei a meu povo Israel, como símbolo da minha aliança com eles, e você será luz para guiar as nações, abrirá os olhos dos cegos. Fala comigo, Jesus, nessa noite, vai abrir os olhos dos cegos,
libertará da prisão os cativos. Diga comigo: Jesus, nessa noite, vai libertar da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cantem um novo cântico ao Senhor, cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Vamos repetir juntos, diga comigo: cantem. Fale para alguém perto de você: cante. Fala para ele assim: cante um cântico novo ao Senhor. Ao Senhor. Você pode dizer amém? Esse texto de Isaías, depois você pode ler todo o capítulo, mas eu quero me deter nesses primeiros versículos. Como eu disse, ele é um texto a respeito da vinda de Jesus, o Messias, o Cristo, o Senhor. O Verbo se fez carne e entre nós ele habitou, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o Senhor. E esse texto fala a respeito dele. Alguém que viria como um servo sofredor, alguém que viria como um servo manso que não levantaria a voz, no sentido de não precisar de nenhum tipo de força humana para exercer aquilo que Deus o chamou para fazer. Que não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria, como dizem em algumas traduções, o pavio que fumega. Está falando sobre Jesus. E ele é aquele que abre os olhos do cego, liberta os cativos. Hoje eu estou aqui porque Jesus me encontrou e me libertou, amém? Jesus me encontrou e me libertou. Há 20 anos atrás eu era alguém escravizado pelo diabo, que estava no fundo de um poço, como eu já contei aqui o meu testemunho algumas vezes. Filho de pastor, criado na igreja, estava desviado, escravizado pelo diabo, cheio de culpa, cheio de acusação, deprimido, angustiado, com pensamentos suicidas, achando que eu nunca mais poderia ser usado pelo Senhor. Era completamente impossível para mim conseguir me imaginar hoje como eu estou aqui sendo usado por Deus pela misericórdia dEle para edificar a vida de alguém. Mas o Senhor me resgatou do poço. O Senhor me tirou do charço de lama, como diz o Salmo 40. Ele me tirou do poço, Ele me tirou do fundo da cova. Ele restaurou a minha vida. Ele firmou os meus pés sobre a rocha. Ele colocou nos meus lábios um hino de louvor. E muitos verão e crerão nele por causa disso. Você pode dizer aleluia! Jesus me resgatou. Fez o solitário habitar em família, me deu uma esposa, me deu filhos, me deu um chamado, me deu uma missão. E hoje eu tenho o privilégio de colecionar testemunhos de pessoas transformadas por Jesus através da minha vida. Não existe privilégio maior do que você ter pessoas transformadas por Jesus através da sua vida. Hoje eu quero profetizar que você vai ter uma coleção de testemunhos de pessoas transformadas por Ele através da sua vida. Esse é um privilégio que Deus nos dá. Deus nos resgata, transforma as nossas vidas. E hoje eu estou aqui para dizer para você que Ele é esse que não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Talvez você entrou aqui e você é uma cana quebrada. Talvez você entrou aqui quebrado, cheio de acusação, cheio de traumas, cheio de dores. Talvez você entrou aqui desacreditado, mas hoje eu vim aqui dizer para você que Jesus está nesse lugar e que Ele não esmaga a cana quebrada. Ele vai restaurar você, Ele vai colocar você de pé. Talvez você entrou aqui e você é um pavio que fumega, uma chama que está apagando. Só tem um pontinho de fogo.
Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus vai incendiar a sua vida. Jesus vai colocar fogo nesse pavio. Jesus vai colocar fogo nesse pavio. Me ajuda aí, profetiza para alguém perto de você, para pelo menos 3 pessoas aí. Profetiza para ela dizendo assim: ei, Jesus vai colocar fogo na sua vida. Jesus vai incendiar a sua vida. Jesus vai incendiar o pavio. Eu era só um pavio que fumegava, só tinha um pontinho de luz, irmão, um restinho assim, ó. Mas Jesus me encontrou e colocou fogo na minha vida, e eu vim aqui dizer para você que eu estou pegando fogo. Eu estou em chamas, on fire, amém? Porque Jesus faz assim nas nossas vidas. Eu quero ler outro texto com você, antes de explicar o tema, que está em Colossenses. Por quê? Porque eu estou lendo para você uma profecia, eu li para você uma profecia a respeito da vinda de Jesus, e agora eu quero ler um texto que mostra que Jesus já veio, que Jesus já consumou, que Ele é esse do qual Isaías falou. Ele é o Verbo que se fez carne. Colossenses no capítulo 1. O apóstolo Paulo, nesse texto incrível do 1º capítulo de Colossenses, ele fala sobre Cristo Supremo. Mas antes, a partir do verso 9, eu quero ler com você, Paulo escrevendo aos Colossenses e também a nós, porque essa carta chegou para nós, também é para nós esse recado. Ele disse: por isso, verso 9 do capítulo 1 de Colossenses, ele diz: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Eu quero ler esse texto declarando com você. Hoje eu oro nessa noite aqui na igreja Nasci para Deus, e para todos aqueles também que estiverem nos assistindo, para que o Senhor lhe conceda sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Diga comigo: sempre honrar e agradar ao Senhor. Não é de vez em quando honrar e agradar ao Senhor, mas é sempre. Paulo está falando que nós precisamos viver um estilo de vida de sempre honrar e agradar ao Senhor. Sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Conhecer a Deus cada vez mais significa que existe um processo de conhecer a Deus, como anteriormente já havia sido dito pelo profeta: conheçam e prossigam em conhecer a Deus. Então não se trata só de conhecer a Deus, mas de prosseguir conhecendo a Deus, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se apaixona por Deus, mais a gente se apaixona por Jesus. Eu costumo dizer que é impossível conhecer a Jesus e não se apaixonar por Ele. Se você não é apaixonado por Jesus, eu quero te apresentá-lo. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais nos apaixonamos por Ele. Como pode alguém não se apaixonar por Jesus? Alguém que conhece a Jesus só pode ser uma coisa: não conhece. Tem gente que conhece a Jesus na teoria, mas Ele nos chama a conhecê-lo de verdade, prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos, diga comigo: fortalecidos, com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam. Fala comigo: perseverança, paciência, que eu preciso. Fala: Jesus, eu preciso de perseverança e de paciência. Alguém aqui precisa de perseverança e paciência? Levanta a mão aí para eu ver se tem alguém aqui que é que nem eu, que precisa de perseverança e paciência. Então, nós precisamos disso. Que sejam cheios de alegria. Você vai ser cheio de alegria, mais alegria na sua vida hoje.
E sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao povo santo, aqueles que vivem na luz. Tem gente que vive na luz aqui? Quem é que vive na luz aí? Dá um brado de vitória, você que vive na luz. Deixa eu ver se você está vivendo na luz, porque quem não está vivendo na luz não consegue nem gritar nessa hora. Fica olhando para minha cara assim, ó. Hoje você vai sair das trevas em nome de Jesus. Porque quando você está na luz, você expressa Jesus com sua alegria. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Se você foi comprado, se você reconhece que Ele comprou a sua liberdade, perdoou os seus pecados, dê um glória a Deus aí no seu lugar, aplauda Jesus. Irmãos, eu não consigo ler esse texto de boa, Samuel, não consigo. Eu fico empolgado com o poder do que Paulo está declarando aqui. Aí ele vem com um poema. Agora, se você pegar na sua Bíblia, você vai ver que essa forma de escrita é de uma forma poética. Eu estou vendo muito isso, transcrevendo a Bíblia, né? A gente pega muito, até é mais fácil de copiar, porque tem menos palavras nas linhas, né? E tem muitas dessas partes poéticas, e aqui o título na minha Bíblia é Cristo é Supremo. Diga comigo, Cristo é Supremo. Hoje eu quero centralizar Cristo aqui em nome de Jesus, amém? Eu quero que a gente possa entender que é tudo sobre Jesus, que nós estamos aqui por causa de Jesus, porque Jesus foi sacrificado para nos salvar, que você tem a vida eterna por causa de Jesus você pode ser curado, por causa de Jesus você pode prosperar, por causa de Jesus você pode ter uma família, por causa de Jesus você pode viver uma vida incrível, não sem problemas, mas uma vida cheia de vitórias, uma vida onde você vai vencer desafios, e por causa de Jesus você não terá só uma vida aqui, mas você tem a vida eterna, porque todo aquele que nele crê viverá para sempre. Então se empolga comigo hoje, porque Cristo é o motivo de nós celebrarmos. O Filho é a imagem de Deus, do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos repetir essa declaração, diga comigo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas. Você pode repetir comigo? O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aí Paulo completa dizendo: isso inclui vocês. Inclui alguém aqui? Isso inclui vocês. Isso me inclui. Isso inclui você? Inclui você ou não? Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém,
Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Aleluia! Não tem acusação. Fale para alguém perto de você assim, ó: eu sou inocente. Quantos inocentes tem aqui? Ei, se você nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus, os seus pecados foram perdoados, você é inocente. Você não entregou a sua vida para Jesus ainda, Deus escolheu essa data para você fazer isso. Hoje é a sua oportunidade. Talvez você entrou aqui como criatura e vai sair daqui como filho de Deus. Porque nem todos são filhos de Deus biblicamente. Fala comigo, nem todos são filhos de Deus biblicamente. Quem são os filhos biblicamente? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que recebeu a Jesus. Quem é filho de Deus aqui? Quem já recebeu a Jesus aqui? Quem já entregou sua vida para Ele aqui? Você é filho inocente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus comprou você. Somos dele. E aí Paulo diz, é preciso, porém, fala comigo, porém. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permanecer firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Eu quero enfatizar com você nessa noite esse final aqui desse texto que nós estamos lendo. Aqui o verso 23, quando Paulo fala que é necessário que a gente continue a crer nessa verdade. Se Paulo está dizendo que é necessário que a gente continue crendo nessa verdade, o que nós precisamos entender aqui é que é possível então deixar de crer nessa verdade. É possível que alguém que um dia entendeu que é filho, é possível que alguém que se posicionou como filho, que recebeu o perdão dos seus pecados e que passou a viver inocente, sem culpa, deixe essa verdade. Sim ou não? Paulo está deixando isso claro aqui, sim ou não? Vamos ler de novo o que ele está dizendo. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Você pode dizer para alguém essa segunda parte, diga para ele assim, ó, não se afaste da esperança que você recebeu quando ouviu as boas novas. Quando você ouviu as boas novas, pastor Alex, você foi cheio de uma esperança. Qual é a esperança que você foi cheio? A esperança de que você é salvo. A esperança que você foi perdoado. Teve gente que ficou tão feliz, se sentiu tão leve, né? Quando você entregou sua vida para Jesus. Consegue se lembrar? Eu sei que tem alguns aí que já faz mais de 150 anos, mas lembra aí. Quando você foi cheio dessa esperança, mas é possível, segundo Paulo está dizendo aqui, que você se afaste dessa verdade. Paulo, quando termina a sua carta, uma das últimas que ele escreveu a Timóteo, ele fala sobre um homem chamado Demas que o deixou. Quando você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver Paulo referenciando-se a esse homem como alguém que os ajudava, como alguém que servia com eles, como alguém que estava envolvido na obra, como alguém que estava lado a lado com eles na batalha pelo Evangelho. Mas no final da carta a Timóteo, Paulo fala que Demas, amando mais o presente século, nos abandonou. Sabe o que isso me ensina?
é possível que alguém que outrora estava pegando fogo por Jesus se afaste dessa verdade. E aqui eu entro no tema da palavra, que talvez você está dizendo até agora, eu não entendi o que tem a ver. Eu falei para você que o tema da palavra era Coldplay, certo? Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Já que estava em alta aí, Coldplay veio no Brasil, a banda, né? E a galera curtindo, alguns indo no show e tudo mais. E eu, calma, relaxa, eu não vim aqui dizer que se você gosta das músicas do Coldplay ou foi no show do Coldplay, você está condenado, você é do capeta, você está com o pé no inferno. Não é sobre isso a minha temática, amém ou não? Eu sou pregador convidado aqui, não vim dar doutrina para a igreja de ninguém. Então não vim dizer aqui, entrar no mérito se pode ou não pode, se escuta ou se não escuta. Mas eu vim dizer algo para você. Eu fiquei refletindo sobre isso, porque Coldplay, coincidentemente, né? Coincidentemente, tem uma combinação de palavras nesse nome. E essa foi a minha reflexão. Eu não sei exatamente qual é o motivo da origem do nome dessa banda, mas isso me fez refletir. Porque a palavra cold, no inglês, ela está relacionada a frio. Fala comigo, frio. Frio. Coloca lá para mim uma imagem que tem o significado da palavra cold. Olha lá, ó. Cold é frio. Fala comigo, frio. Tem a ver com gélido. Esse é o significado da palavra cold. E normalmente quando você combina a palavra play, você está indicando uma ação. Play é uma palavra que indica uma ação. Então quando você tem, por exemplo, playboy, você tem ali a origem do termo, né? Meu pastor, o bispo J.B. Carvalho, escreveu um livro para homens, Hombridade, né? Um livro com esse tema, né? A jornada do menino ao homem, e nessa jornada da masculinidade, ele fala lá no livro sobre a origem dessa ideia do playboy. O que é o playboy? É dar um play no garoto, né? É ativar o garoto, é fazer alguém ser garoto. Então ele falou sobre o playboy como aquele cara que ele está velho, mas ele continua agindo como menino. Em relação às mulheres, por exemplo, eu sei que o culto de homens é amanhã, viu, Jovino? Mas tem a ver com isso, esse play. O play tem a ver com essa ativação, com esse play, com esse start. Então, quando a gente coloca essa combinação de Coldplay, a grosso modo aqui, eu não estou entrando aqui na profundidade do que poderia ser a intenção de fazer esse nome, mas de uma interpretação superficial para trazer a reflexão que eu quero para você. Nós poderíamos dizer que seria algo como tornar gelado. Tornar gelado, é o play no gelado. Então eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, cuidado com aquilo que dá um play no seu gelo. Você está entendendo aqui onde eu quero chegar? Sim ou não? Está entendendo, sim ou não? Nós precisamos cortar esse cold. Corta para mim aí o cold, irmão. Tem aí um cold cortado, olha lá, você precisa cortar o cold. Fala para alguém perto de você, ó, senhor, você tem que cortar tudo aquilo que pode gelar a sua vida, que pode tornar você indiferente, gélido, frio. Você está entendendo aqui? Você está aqui ainda? Na verdade, você precisa trocar o cold. Passa para mim pelo próximo lá. Você precisa colocar um hot play na sua vida. O que é isso, pastor? Você precisa, não é daquilo que te esfria, você precisa daquilo que te esquenta. Eu vou dizer de novo, você precisa, não é daquilo que te esfria, você precisa é daquilo que te esquenta. Nós precisamos ser intencionais em relação a isso. Então, como eu disse, eu não vim dar doutrina para você se você pode ou não pode ouvir certos tipos de música, seja Coldplay ou seja o que quer que seja. A minha preocupação não é se a minha igreja, que eu pastorei, preguei essa mensagem para eles. A minha preocupação não é se eles estão ouvindo Coldplay.
A minha preocupação é se eles não estão investindo demais o tempo e a atenção dele em coisas que, ao invés de esquentá-los, pode esfriá-los. Porque Paulo está dizendo aqui assim, ó, vamos de volta para o texto. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade. Paulo deu uma verdade incrível aqui. Cristo é supremo. Cristo é tudo. Cristo nos salvou, nos resgatou, perdoou os nossos pecados, nos libertou, mudou a história da nossa vida. Mas ele completa dizendo, porém, vocês precisam continuar crendo nessa verdade. E se nós não tivermos cuidado, nós começamos a nos afastar dessa verdade. Ela já não é tão viva nas nossas vidas. E hoje eu vim aqui dizer para você que você precisa ser intencional com aquilo que vai deixar a sua vida mais hot. Sabe por quê? Porque lá, se você pega Levítico 6, você vai ver lá em toda a instrução que Deus deu para o contexto de culto da antiga aliança. Você vai ver dizendo lá que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Fala comigo, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu, quando eu era menino, eu me lembro de uma igreja dessas bem pentecostais, assim, que ela tinha pintada na parede dela, assim, um altar com fogo, e tinha esse versículo, o fogo arderá continuamente no altar. Aí eu vi aquilo, eu imaginava que era algo, né, sobrenatural. Eu falava assim, cara, o altar naquela época, né, o fogo não apagava, ficava lá 24 horas aquele fogo queimando de forma miraculosa. Mas depois, estudando a Bíblia, e graças a Deus pelos nossos desafios que nos fazem estar sempre lendo mais a Bíblia, lendo mais a Bíblia, lendo mais a Bíblia, amém ou não? Eu pude ver que, na verdade, o texto está dizendo que o fogo arderia continuamente sobre o altar, mas era responsabilidade do sacerdote colocar lenha todos os dias no fogo. Entramos na nova aliança. Você agora é chamado de sacerdócio real. Não sei se você entendeu ainda, mas eu vou ajudar você a ajudar a pessoa que está do seu lado a entender melhor. Diga para ela assim, ei, você é responsável. Ei, você é responsável por botar fogo, lenha no fogo da sua vida todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Pode aplaudir o Senhor. Todos os dias, irmãos, nós somos responsáveis por encher a nossa vida de fogo. E como eu disse para você, não se trata de uma questão de doutrina simplesmente, do que é pecado ou do que não é pecado, mas se trata de o que você está alimentando na sua vida. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, o maior responsável por fazer o fogo estar aceso na sua vida não é o seu pastor, não é o ministério de adoração aqui, não estou pegando fogo aqui porque o ministério hoje de adoração não estava legal, não gostei das músicas que eles escolheram não, então não botou fogo na minha vida, não, irmãos. A responsabilidade de ter fogo queimando na sua vida não é de outra pessoa que não seja de você. E isso está diretamente relacionado com as janelas da sua alma. O que você está vendo, o que você está assistindo, o que você está ouvindo. Irmão, se você sai de casa e você pega 1h30, 2 horas de trânsito, escutando CBN, ou qualquer outra rádio, e o seu dia é péssimo, e você está pessimista, desacreditado da vida, pensando que está tudo perdido, eu quero dizer uma coisa para você, não culpe outra pessoa, porque do que você está alimentando a sua alma. Tem gente que já começa o dia escutando má notícia, irmão. Ele já começa o dia, entendeu? Com alguém dizendo no ouvido dele, está tudo ruim. A economia está piorando, a gasolina está aumentando. É assim ou não é? E aí a pessoa está lá, anda assim já, né? Meu Deus, você viu o que, meu Deus?
Por quê? Porque isso está diretamente relacionado com o que você está alimentando a sua alma. O que você está assistindo? O que você está ouvindo? Quem que você está seguindo? A irmã falou, pastor, está difícil de ser santo. Por quê? Pastor do céu, essas irmãs no Instagram, meu irmão, por que você está seguindo? Para que você está vendo esses stories? Para que ainda tem? Porque hoje é assim, irmão, a pessoa está na igreja, mas lá no Instagram está lá, né? Fazendo selfie com os peitos pulando para fora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Inclusive não faltou vergonha na cara. É assim ou não é? Ainda bota assim, hashtag Deus no controle. Não, nasci para Deus. É assim, irmão. Você vê lá, a pessoa está lá com a foto da Heineken. Deus no controle. Quero saber no controle de que ele está. Porque como soberano ele é, mas ele te deu a oportunidade de escolher. Isso ele não vai controlar não, porque ele decidiu deixar você fazer as suas escolhas. Isso é a liberdade que ele te deu. O que você está alimentando a sua alma? Sabe, o que você está investindo em coisas que faz você ficar cold ou que faz você ficar hot? Ah não, pastor, mas é porque essas músicas, elas são muito melhores, assim, falando de técnicas, de instrumento. Eu lá quero saber de técnica, meu irmão. Eu quero saber de música de gente cheia do poder de Deus e do Espírito Santo. E quando eu escuto, eu saio cuspindo fogo. Porque tem gente que é uma... Meu irmão, escuta aquilo que vai te edificar. A Bíblia fala que aquilo que edifica é o que deve ocupar sua mente. O que você está assistindo? Quanto tempo você está gastando maratonando série? Não estou dizendo que é pecado você maratonar sua série, não. O que me preocupa é que você pode estar gastando tempo demais com aquilo que está fazendo a sua vida espiritual ser cold. Quando você poderia estar investindo em coisas que vai deixar você ficar mais apaixonado por Jesus. Vai assistir The Chosen então, para você ficar mais apaixonado. Quer maratonar? Maratona essa. Você ficar mais apaixonado por Jesus, mais enjesusado. A gente faz os desafios da leitura da Bíblia, aí lê a Bíblia toda em 42 dias. Um dia a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, quanto tempo precisa todo dia para ler a Bíblia toda em 42 dias? Eu falei, pelo menos 3 horas por dia. Ela falou, eu não tenho esse tempo todo. Falei, abra comigo aí agora o seu celular e me mostre o seu tempo de uso das redes sociais. 4 horas, irmãos, por dia de redes sociais. Então não se trata de quanto tempo você tem, se trata do que você faz com o tempo que você tem. Todas as pessoas no planeta Terra, absolutamente todas, têm todas elas o mesmo tempo, todos os dias. Não existe nenhuma pessoa que tenha 1 minuto a mais. Então não se trata de quanto tempo se tem, mas do que você faz com o tempo que você tem. O que você está fazendo? Eu não vim aqui bater em ninguém, irmão. Sou um pregador convidado, quero fazer você feliz hoje aqui. Mas eu vim aqui te desafiar, sabe por quê? Porque nós precisamos ser intencionais nisso, irmãos. Sabe, o diabo, ele não está brincando, irmão, de esfriar a fé das pessoas. Não se engane, irmão, não é porque você agora nasci para Deus, você é escudo de voluntário, né? Está servindo no ministério, que o diabo falou, já era, vamos partir para outro, porque esse aí já não tem mais jeito. Oh, quem dera que fosse assim. Eu costumo dizer, irmão, que o diabo não é adventista, ele não guarda o sábado. Ele trabalha todo dia, ô cão miseravelmente indesistível. Não dorme, né? E o diabo está procurando toda hora maneiras de esfriar a sua fé. Você está entendendo isso aqui ou não? Eu tenho 2 videozinhos rapidinho que eu vou passar para você. Eu sei que isso aqui pode parecer chocante para algumas pessoas, mas eu quero que você entenda a dimensão daquilo que está acontecendo nesse momento. Para você entender isso aqui, eu preciso que você coloque para mim esses 2 videozinhos com áudio, tá? Eles precisam, é importante ouvir aqui o áudio. Presta atenção aqui nesse vídeo. Esse trabalho aqui, recheando essa cabeça de vaca, né, ou de touro,
com o nome da pessoa que você quer destruir ou que você quer mudar o pensamento, você pode tanto fazer uma amarração amorosa, quanto você pode mudar o pensamento da pessoa. Você pode fazer ela ter maus pensamentos, você pode fazer ela ficar com pensamentos confusos, você pode manipular esse pensamento a seu favor e da maneira que você quiser. Esse é um trabalho forte realizado dentro do cemitério. Você vai determinar, né, através do jogo de cartas, jogo de búzio de Exu, qual entidade vai trabalhar, qual entidade aceita receber essa cabeça para manipular aquele pensamento. Se você precisa de um trabalho forte como esse, entre em contato comigo, seja onde for necessário, na natureza, no mato, na encruzilhada, no cemitério. Esse é o primeiro vídeo, tá? Esse vídeo foi retirado de um Instagram, está lá para todo mundo ver, tá? Essa pessoa é uma pessoa que viralizou na internet, uma mãe de santo, né? Não sei a forma como, enfim, ela dá tantos nomes lá, mas ela faz esse tipo de trabalho e está lá oferecendo na internet, viralizada inclusive, né? Oferecendo esse tipo de trabalho. Ela está ali, eu cortei para não mostrar o rosto, mas ela está dentro de um cemitério, dentro de ali com um trabalho sendo feito num túmulo dentro de um cemitério, né? E claramente oferecendo e mostrando o tipo de trabalho que ela faz e deixando inclusive claro, como você escutou no vídeo, né, que esse trabalho é feito para colocar maus pensamentos nas pessoas, para fazer pessoas brigarem, para gerar, né, discórdia entre familiares, para separar casais. Então, para você ver como essa realidade é uma realidade que está acontecendo e que às vezes a gente acha que essas coisas, não, isso aí não, pastor, tudo, né? Então, eu estou mostrando isso aqui porque às vezes as pessoas não têm noção, né, de como essa realidade existe. A realidade espiritual existe. O outro vídeo continua da mesma pessoa, do mesmo Instagram, né? Você vai ver aqui ela falando a respeito dos preços, agora para você entender aqui, dos preços dos trabalhos. Passa para mim esse outro vídeo, por favor. Então, pessoal, está chegando o nosso dia do ritual com Beelzebub. Acontece dia 6 para 7 de abril, quinta para sexta-feira santa, meia-noite. Uma vez por ano a gente abre o túmulo de Beelzebub e realiza contratos com duração de 1 ano, pelo valor de R$ 999, apenas 99 vagas. Ou trato com duração de 7 anos por R$ 1.666, apenas 66 vagas. Ou pacto, são apenas 7 vagas e o pacto é vitalício e o valor R$ 6.666. Nós temos também guias de proteção de Beelzebub, R$ 99, assentamento de Beelzebub para religiosos, e o caixão dos inimigos, 399 até 9 nomes. Entre nas nossas redes sociais, conheça o ritual mais famoso. Caixão dos inimigos, R$ 399. E tem o seguinte, eu olhei, né, vasculhei lá, olhei as postagens, e aí depois que essa pessoa viralizou, porque ela colocou uma imagem do Beelzebub na frente da casa dela, e aí alguém postou, isso viralizou, e aí foi jornal lá, fazer matéria, né? Que legal, olha só, né? Liberdade religiosa e tudo isso, enfim. E aí eu fui dar uma olhada no conteúdo dela, e ela estava dizendo em um dos vídeos, dizendo assim, olha, nós anunciamos os preços, mas eu quero dizer que os preços agora aumentaram, porque a nossa procura aumentou muito, nossos celulares não param, a gente está trabalhando quase que 24 horas por dia, a gente está com muita encomenda, muito pedido, então a gente precisou mudar os preços, está um pouquinho mais caro agora. Isso é uma realidade, irmãos. Está acontecendo todos os dias. Por que eu estou mostrando isso para você, irmãos? Nós precisamos entender, não dá para brincar de ser crente. Você pode dizer para alguém perto de você assim, ó, é muito perigoso, irmão. É muito perigoso você brincar de ser crente. Não dá para ser meio termo, irmão, não dá para ser meio crente. Sabe, nós estamos vivendo em um tempo, e você não precisa olhar muito para ver isso, que as coisas estão cada vez mais polarizadas. Esse tipo de coisa antigamente era uma coisa assim meio, né? Já está assim. Hoje eu recebi um vídeo de um culto satânico, a pessoa rasgando a Bíblia e todo mundo aplaudindo num culto satânico e assim, mandando pela internet, normal.
E Jesus disse que chegaria o tempo e quem estava sujo ia se sujar mais, quem estava limpo deveria se limpar mais, sim ou não? O tempo dos extremos. E nós estamos caminhando para isso. Você precisa escolher, irmão, de que lado você vai ficar. Só não dá para ficar em cima do muro. Eu não sei se você conhece a historinha do muro, mas diz que tinha um cara em cima do muro. De um lado estava o inferno e do outro lado estava o céu. E ele está em cima do muro e o céu está dizendo para ele: vem para o nosso lado. Vem para o lado dos anjos. Vem para o lado do céu. E o inferno está calado. O inferno não está falando nada. E ele ficou, né? Falando: ué, mas não estou entendendo. Por que o céu está me chamando e o inferno não está me chamando? E alguém disse para ele assim: é porque o muro já pertence ao inferno. Não sei se você entendeu, mas está em cima do muro, irmão, já está do lado errado. Então hoje, desce do muro para o lado certo. Em nome de Jesus. Sabe, não dá para você ser meio termo. E por isso eu volto aqui ao meu ponto nessa noite. Cuidado com aquilo que pode esfriar a sua fé. Porque muitas vezes o diabo não quer tirar você da igreja. Muitas vezes ele só quer esfriar você. Sabe, para você conseguir vir culto após culto e não sentir mais nada, você já não chora mais. Você já se tornou um religioso. Outro dia numa live na segunda-feira eu perguntei assim: quem consegue aqui nessa live se lembrar de quais foram as canções que você cantou no culto ontem lá na sua igreja? A maioria das pessoas não lembrava nem o que elas cantaram. Sabe por quê? Porque muitas vezes estão no automático. Se tornou automático. Ela vive uma vida religiosa. E hoje eu vim aqui dizer para você que você precisa se desafiar para você sair do lugar do frio. Você precisa se desafiar para botar fogo na sua vida. Você precisa se desafiar a gastar mais tempo com aquilo que tem o poder de incendiar você, irmão. É impossível você gastar 1 hora com a Bíblia todos os dias e você não ficar incendiado. Eu tenho experimentado isso na minha vida, irmãos. A pessoa chega para mim e fala: pastor, eu estou tão desanimado. Eu falo: quanto tempo você está gastando com a Bíblia? Quando foi a última vez que você passou 1 hora com a palavra de Deus? Ele diz: ah, pastor, nem me lembro. Porque eu nunca vi alguém que gasta tempo com a palavra de Deus desanimado. Você vai ter problemas, você vai ter luta, você vai ter momentos difíceis. Eu não sou vendedor de ilusões para dizer para você que você vai seguir a Jesus e vai ser tudo lindo na sua vida, no sentido de não ter problemas. Você vai ter problemas, mas vai ser tudo lindo tendo problemas. Porque até a forma da gente lidar com os problemas é diferente quando a gente está incendiado. Pessoal, se o pessoal de adoração já puder ir subindo aqui, sabe? Eu tenho dito esses dias: canções são poderosas. Canções são armas de guerra, irmãos. Então quando eu digo para você, sabe, por mais que Coldplay é música boa, eu concordo com você. São músicas boas mesmo. Inclusive é um estilo musical que eu particularmente gosto. Só que eu entendi uma coisa: eu preciso investir naquilo que coloca fogo na minha vida. E canções são armas de guerra. Você está repetindo, declarando ali. Você está enchendo o seu ambiente, sabe? As canções têm o poder de mudar a atmosfera do lugar que você vive. Pastor, lá onde eu trabalho é muito carregado. Começa a louvar lá, que eu duvido esse lugar continuar carregado. Porque há uma promessa na palavra que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você erguer suas mãos ali, você começar a cantar, irmãos, é impossível essa atmosfera não ser transformada. Então invista naquilo que vai fazer você ficar pegando fogo. Seja intencional nisso. Se desafie.
Um dia eu decidi sair desse lugar, do lugar da procrastinação, da indisciplina. Eu era um crente, irmão, que lia a Bíblia 3 vezes na semana, eu acho, que pegava a Bíblia para ler. Às vezes no culto, né? Eu era esse. Até o dia que eu falei, está errado. E eu decidi me desafiar e criei um lema para a minha vida que virou um desafio nosso: nenhum dia do ano sem Bíblia. Há anos eu venho fazendo isso. Era indisciplinado com a minha leitura bíblica, mas um dia eu decidi mudar isso, e de lá para cá, eu estou agora na minha 25ª leitura da Bíblia inteira. Não julgo ter alcançado, porque George Miller leu a Bíblia toda cerca de 200 vezes, então ainda falta 175 para eu chegar nele. Mas ele era tão apaixonado que disse que pelo menos 50 dessas 200 vezes ele leu a Bíblia toda de joelhos. E há 3 anos eu me desafiei a fazer o desafio 42 semanas lendo a Bíblia toda de joelhos. E eu estou agora na minha 3ª leitura da Bíblia toda de joelhos. Não como religiosidade, irmão, sabe por quê? Porque o preço já foi pago. Isso não é penitência não, irmão, para alcançar a minha bênção, não, irmão. É só eu investindo em algo que me faz ficar mais hot. É só eu entendendo, ei, eu preciso desse lugar. Porque todos nós, irmãos, eu e você, estamos sujeitos a sairmos dessa posição. Eu e você podemos ser Demas. Podemos amar mais o presente século. Podemos deixar. Eu e você, a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Irmão, não subestime. Não ache que você já é bom demais e que isso não vai acontecer com você. Não, esse é o lugar mais perigoso que existe. É quando você acha que você pode brincar. Não, eu estou tranquilo. Cuidado com esse lugar, irmãos, não. Fique no lugar da dependência, de dizer: Senhor, o que seria de mim? O que seria de mim se não fosse o teu amor? O que seria de mim se não fosse a tua graça? Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus, a continuar pegando fogo até que o Senhor venha. Ei, Jesus, me ajuda a viver de glória em glória, de fé em fé, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Jesus, me ajuda a ser melhor hoje do que um dia eu já fui. Me ajuda a estar mais apaixonado hoje do que um dia eu já estive. Meu Deus, invista naquilo que vai colocar fogo na sua vida. Não saia daqui dizendo: ei, o pastor falou lá que é pecado escutar o Coldplay. Não, irmãos, eu não vim aqui dizer para você o que é pecado ou o que não é, porque o Espírito Santo habita em você. E a Bíblia diz que não será necessário que ninguém te ensine não, porque o Espírito Santo vai dizer. Mas você precisa ter esse discernimento de dizer: ei, eu preciso de coisas que alimentam a minha fé, que coloca fogo, que bota lenha nessa fogueira. Sabe, eu preciso gastar mais tempo com Ele. Eu preciso começar o meu dia declarando, profetizando. Como eu falei, tem gente que começa o dia, irmão, nas más notícias. Tem gente que começa o dia nas redes sociais. Há anos eu fiz um propósito de não acessar Instagram, de não acessar rede social, enquanto eu não tiver cumprido a minha meta diária. Porque primeiro Jesus, oração e Bíblia. É uma disciplina. Porque isso vai gerar em você mais paixão por Jesus. Não me admire, irmão, que você passe horas nas redes sociais e não tenha vontade de orar. Ei, não me admira que você passe horas maratonando série e não tenha vontade de viver. Tem gente perdendo a vontade de viver. E aí fica tentando procurar um diagnóstico, encontrar o que está errado. Ei, talvez tudo que está errado é só porque você está botando cold na sua vida, gelo na sua vida. Começa a colocar fogo na sua vida, que você vai ter vontade de viver com Jesus. Você vai ter vontade de pregar o Evangelho, porque quando você é apaixonado, irmão, a pessoa quando é apaixonada é tudo diferente. Já viu apaixonado como é que é? Um apaixonado é assim. O negócio está desmoronando e ele está rindo. É assim ou não é? Um apaixonado é assim. Sabe como é que eu quero ficar? Eu quero ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, o lugar do apaixonado.
Um dia uma mãe me procurou na igreja, eu já contei isso aqui. Ela disse assim: pastor, sabe como é que o meu filho se refere a você lá em casa? Eu fiquei preocupado, né? Falei, meu Deus, ele é uma criança, como é que ele se refere a mim, Jesus? Que crianças são sinceras. Eu falei, como que o seu filho se refere a mim? Ele disse assim, pastor, ele fala assim, mãe, é aquele apaixonado por Jesus. Ah, irmão, como isso mexe comigo? Falei, Jesus, não me deixa perder essa carinha não. Sabe, Senhor, eu quero ser aquele emoji dos coraçãozinhos nos olhos. Olhe para alguém perto de você aí, que emoji essa pessoa está sendo. Tem uns que está sendo aquela cara de raiva, né? Sabe qual é o desejo do meu coração? A minha missão dada por Jesus nessa noite, irmão, é que você saia daqui com cara de emoji de coração. É que alguém pergunte para você, ei, o que aconteceu? Quem que você encontrou? Eu estou falando para crente, irmão. Eu não estou falando só para aquele que precisa encontrar Jesus, não. A gente precisa encontrar Jesus de novo. A gente precisa se apaixonar de novo. A gente precisa acordar de madrugada de novo. A gente precisa ter a alegria do culto de novo. A gente precisa se encher desse lugar. E quando você está nesse lugar, não é mais uma questão do que é pecado e do que não é. Eu me lembro quando eu me reconciliei com o Senhor. E eu trabalhava numa agência de propaganda, era designer gráfico. E um dia eu estava dentro do carro com o meu chefe. Ele viu o meu processo antes e depois ali, de como eu mudei. E a gente estava dentro do carro. E aí começou a tocar uma música. E ele disse, agora tem que tirar essa música, porque agora o Ivan não pode mais escutar essas músicas. E eu olhei e disse assim, quem disse que eu não posso? Aí ele olhou assustado, né? Ele falou, e pode? Eu falei, eu posso? Claro que eu posso. Ele assustou, né? Regalou o olho, né? Tipo, rapaz, tá moderno esse negócio, né? E eu virei para ele e disse assim, eu falei, a diferença não é que eu não posso mais escutar essas músicas. A diferença é que eu não quero mais escutar essas músicas. A diferença é porque agora eu quero escutar músicas feitas por pessoas cheias do Espírito Santo, que estão queimando de amor por Jesus, e que quando eu escuto essas músicas eu fico mais apaixonado por Jesus, mais cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe por quê? Porque eu estou apaixonado. Então, irmão, não dá mais para você ficar em cima do muro. Ei, as trevas estão aumentando, como a palavra disse que aconteceria, mas a luz está crescendo. E você precisa definir de qual lado você quer estar, porque não tem meio termo. Sabe, eu digo algo para você, porque eu fui pesquisar sobre o que é o Beuzebu, que ela colocou na frente da casa dela. Sabe o que é o Beuzebu? É Baal. Quando você olha para os reis de Israel, homens de Deus, adorando Baal, você pergunta, como é que esses caras chegaram nesse nível? Ei, ninguém chega nesse nível do dia para a noite. Você começa a tolerar algumas coisinhas na sua vida, e de repente você está adorando Baal, e está tudo certo. Então nós precisamos ser radicais, de realmente investir na nossa vida, naquilo que vai incendiar as nossas vidas. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Jesus está aqui. Hoje eu quero orar por você. Você que talvez está como um pavio que fumega. O texto que nós lemos no início de Isaías 42 diz que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega.
Como eu falei aqui, há 20 anos atrás, eu era o pavio que fumegava. Eu era só um restinho de fogo, cheio de culpa, cheio de acusação. Mas Jesus me encontrou e colocou fogo na minha vida. E quando eu me reconciliei há 20 anos atrás, e eu voltei daquele encontro no qual me reconciliei, eu escutei de uma pessoa bem próxima dizer assim: tomara que não seja fogo de palha. Quero só ver até quando vai durar. Às vezes a gente ouve esse tipo de ataque, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu orei ali, eu falei: Senhor, que esse fogo seja o teu fogo, que arderá continuamente sobre o altar. Hoje eu vim aqui dizer para você, 20 anos depois, que 20 anos se passaram, e eu quero dizer para você que hoje eu estou queimando por Jesus mais do que eu estava naquela ocasião, porque eu decidi investir para queimar cada vez mais, e amanhã eu quero estar mais incendiado, e depois de amanhã mais incendiado ainda. Mas eu sei que isso depende do meu posicionamento. Depende do seu posicionamento, de sair daqui dizendo: ei, eu vou investir naquilo que traz crescimento para a minha vida. Ei, eu vou parar de gastar tempo com coisas que estão me fazendo ficar gelado, e eu vou começar a investir em coisas que vão me fazer ficar mais apaixonado. Eu vou mudar minha playlist, eu vou colocar canções que me deixam pegando fogo, sabe? Eu vou começar com leituras que me deixam mais apaixonado. Eu vou gastar mais tempo com a Bíblia, eu vou me desafiar. Quando você vai no médico e você está com uma questão na sua saúde, ele vai dizer: olha, você vai cortar isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Ele vai receitar para você. Talvez você entrou aqui com um diagnóstico: o pavio que fumega. Invista em coisas que vai fazer a sua vida ficar pegando fogo. Invista em coisa que vai deixar você mais apaixonado por Jesus. Gente, sabe, tem gente que deixa a gente mais apaixonado por Jesus. Irmão, tem gente que baixa a nossa frequência. É ou não é? Você começa a conversar com a pessoa ali, você começa a querer desistir da vida. Eu não estou dizendo que você vai desprezar ninguém aí, mas foque em relacionamentos que te façam querer mais Jesus. Você quer ser cheio de Deus? Ande com gente cheia de Deus. Irmão, deixa eu colar com você aqui, porque você é do fogo. Eu quero andar com gente do fogo. Sabe, gente negativa, que só sabe criticar, que só fala mal, que só quer falar mal de tudo, pessimista, e acha que está tudo ruim, que tudo vai piorar. Não, meu irmão, vá para lá com seus pessimismos. Eu estou apaixonado por Jesus, eu estou com um zoinho de coração. E hoje eu quero orar por você que reconhece nessa noite que você estava cold. Pastor, eu reconheço, eu entrei aqui cold hoje, frio ou morno, que é pior ainda, né? A Bíblia diz. Eu reconheço, pastor, que é o pavio que fumega. Hoje eu quero orar por fogo de Deus na sua vida. Hoje eu quero orar por um novo tempo na sua vida. E a sua atitude é que vai definir o que você vai viver. Então comece tendo a atitude de sair do seu lugar e vir aqui à frente, reconhecendo que você precisa de fogo de Deus na sua vida, e você precisa de um renovo de Deus na sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Enquanto o ministério adora o Senhor aqui, enquanto adora Jesus aqui, sai do seu lugar e vem aqui. Você que diz hoje: eu preciso de fogo, eu preciso de um novo fôlego, eu preciso de um novo ânimo, eu preciso de uma nova alegria, eu preciso de Jesus. Eu quero me apaixonar por Jesus de novo. Eu quero essa paz, eu quero essa fogo, eu quero. Descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pelo fogo não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sai do seu lugar, sai do seu lugar.
Deus tem algo novo para a sua vida. Eu poderia estar. Eu queria que os pastores que estivessem aqui me ajudassem a orar por essas pessoas. Mas tu agora me atraiu. Nós podemos incendiar uns aos outros. Me atraiu. Libera fogo, Jesus. Tentei me esconder. Libera fogo, Jesus, nessa hora. Libera fogo, Jesus, nessa hora. O fogo que queima a apatia. O fogo que destrói a depressão. O fogo que tira a dor, que transforma as nossas vidas. Jesus, Jesus, fogo de 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 Jesus. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. Regressada pelo fogo que não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. Regressada pelo fogo que não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. Regressada pelo fogo que não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais que mil. Eu sou atraído por ti, Incendeia, Jesus, incendeia, Jesus, incendeia as nossas vidas, incendeia as nossas vidas. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Incendeia os corações, incendeia os corações, incendeia os corações, incendeia, Declare isso, declare isso, declare isso. E não se apaga não, e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama
Sabe, o preço já foi pago, irmão. Ei, você não precisa pagar real nenhum, valor nenhum, dólar nenhum para ter pacto, contrato. Jesus pagou tudo. E foi com o sangue dele. Ele derramou a vida dele, ele deu toda a vida dele como pagamento, para ter um pacto eterno com você. Já foi pago. Já foi pago, irmão. Já está tudo pago. Está consumado. O único preço que você precisa pagar agora é o preço de permanecer nessa certeza, de permanecer queimando, investindo naquilo que faz você ficar mais apaixonado por Jesus. Mais apaixonado por Jesus. Faz uma limpeza na sua vida, irmão. Tira músicas que não te deixam ficar apaixonado por Jesus. Tira coisas que você está seguindo. Ei, a propósito, talvez é bom você tirar até um tempo dessas redes sociais. Sabe, tira aquilo que está gelando e estava gelando você. E faça uma dieta de investir em coisas que te deixam mais apaixonado por Jesus, mais enjesuizado, que deixa você com mais vontade de ser crente. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Tem gente aqui que não está conseguindo dormir à noite, com medo, ansiedade. Sabe, não é de remédio que você precisa. Eu preciso dar esse recado aqui pelo Espírito de Deus. Você só precisa se encher mais de Jesus. E quando você está com Jesus, irmão, você só fica sem dormir se for para orar. É se encher de Jesus até transbordar. É gastar tempo com a palavra. É gastar tempo com canções que são armas de guerra. Mude o ambiente da sua casa com canções. Coloca lá os louvores, irmão. Enche esse ambiente e começa a declarar. Não só ouve não, irmãos. Declare, porque canções são orações. Repete isso. Pega as letras assim e repete como uma oração, cantando em voz alta. Não tem demônio que permaneça quando você canta. Não tem demônio que consegue pegar você quando você está louvando a Deus. Eles batem tudo em retirada. Não dá conta de ficar, irmão. O diabo não consegue ficar aonde Jesus está sendo louvado, aonde Jesus está sendo engrandecido. Então mude a atmosfera do seu carro, do seu quarto, da sua casa, da sua empresa, da onde você estiver. Mude a atmosfera, adorando Jesus, exaltando Jesus, glorificando Jesus, engrandecendo Jesus, centralizando Jesus. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Fale comigo assim: eu quero o que me deixa queimando por Jesus. Eu quero hot play, o que me deixa em chamas, mais apaixonado por Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome dEle. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor, a Ele toda a glória. Abrace alguém perto de você aí. Abrace alguém e diga: ei, é mais de Jesus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero já entregar aqui para o Samuel. E você? Tem alguém aqui? Para quem eu... Mas eu quero só fazer uma oração ainda, tá? Preciso fazer isso. Eu orei para você ser incendiado. Mas se tem alguém aqui nessa noite que ainda precisa entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele, eu preciso orar por você. Porque como eu disse aqui, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você entrou aqui e você ainda não tinha certeza de que você é um filho. Você não tinha certeza de que você é
E hoje você entendeu que se você recebê-lo como seu Senhor e Salvador, você faz parte disso. Tem alguém assim? Eu quero orar por você. Dá um sinal com sua mão lá em cima, assim, se é você que precisa dessa oração, que eu quero orar por você. Ou lá em cima, ou aqui embaixo. Tem alguém? Levanta a mão assim, que precisa entregar a sua vida para Jesus, ou ser reconciliado. Aonde? Hein? Ali? Ali? Tem mais alguém? Lá em cima na galeria, lá em cima. Aqui tem alguém também? Pode aplaudir o Senhor. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Há 20 anos atrás eu fiz essa escolha, eu me reconciliei, eu estava afastado desse fogo. E eu escolhi que eu queria viver um novo tempo na minha vida. E Deus mudou a minha história. E essa data ficou marcada para mim. E nessa noite essa data pode ficar marcada na sua vida. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar. Deixa eu orar por você aqui rapidinho. Vem rapidinho se você é essa pessoa. Eu quero orar por você. Você que levantou a mão, vem aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Jesus, vem aqui. Porque você não vai sair daqui hoje sem a certeza de que você é filho. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Hoje eles estão dizendo: eu quero Jesus. Se com tua boca confessares, Paulo escreveu, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a noite de que tudo se faz novo na vida de vocês. Se tem mais alguém, vem aqui, nós queremos orar por vocês. Eu vou entregar aqui o microfone e eu quero orar por vocês. Tem gente descendo da galeria. Amém, a igreja estenda a mão para cá. Vamos orar em nome de Jesus por essas pessoas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. A partir de hoje vocês são filhos. Ei, não existe nada que vocês precisem fazer além de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Hoje não existe animal que precisa ser sacrificado. Hoje não há sacrifício mais que precisa ser feito. Jesus já foi sacrificado. O Cordeiro foi sacrificado para perdoar o pecado de vocês. Vocês estão perdoados, vocês estão limpos hoje. O sangue de Jesus purifica vocês de todo o pecado e muda a história de vocês hoje. A partir de hoje tudo se faz novo, tudo se faz novo. Recebam hoje perdão, recebam hoje a vida em abundância, a vida eterna. Recebam hoje a alegria do Espírito Santo. Hoje eu repreendo toda depressão, eu repreendo todo medo, toda ansiedade, eu repreendo toda culpa, toda acusação. Nós declaramos o sacrifício do Cordeiro agora sobre a vida de vocês. O sangue que perdoa, o sangue que cura, o sangue que limpa, o sangue que restaura. Recebam hoje do sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Eis que todas as coisas se fazem novas. Eis que hoje Ele chama vocês das trevas para a sua maravilha.